Tem assim, apagando incêndio, tipo, lá mesmo? Ah, todo mundo já passou um perrengue, né, desse, né? Eu já tive que correr de fogo. Todo mundo. Não, todo mundo. Que trabalha com Ah, isso, tá. né? Eu imaginei, mas todo mundo que trabalha normalmente com Você desesperado, questão de combate a incêndio já então deve ter uma história assim de casos de vida ou morte também, assim, né? Cara, espero que poucos tenham casos de vida ou morte. É claro que tem. ó, o combate a incêndio, ele traz um risco do começo ao fim. Porque assim, primeiro que você precisa se deslocar para chegar no incêndio. Como é que você desloca? Com carro? Acho Alguém que não pode passa, bater, né? alguém pode Sim. capotar. É assim, a gente tá sujeito desde o momento que a gente sai da nossa cama de manhã. O deslocamento ele oferece risco numa viatura. A partir do momento que você tá no mato, isso também oferece risco. Você pode cair, você pode torcer o pé, você pode ser picado por uma cobra, tem inúmeros riscos associados. E depois, trabalhando com o fogo, claro que o risco de ser queimado. E depois que você termina de combater, você já bateu fogo, né? Combater um incêndio 4, 5, 6 horas seguidas. Depois você precisa caminhar 2, 3 quilômetros até a viatura e pegar 30 quilômetros de estrada. Como é que você vai dirigir esses 30 quilômetros de estrada? Um risco. Tem gente que cansa, que dorme, que Eu subi a apaga. escada aqui e fiquei cansado, mas... eu fico olhando assim pra assim, é que também querer e gostar muito disso. Porque a dedicação, não tem muito, assim, trabalhos que você tem que realmente se dedicar e se entregar de corpo e alma pra parada assim mesmo, porque é, é exaustão, foi o que você citou aí, e às vezes você tá com outros problemas na cabeça e você tem que esquecer os seus problemas pra cuidar, tipo, do mundo, tá ligado? Do planeta, é meio Você que não isso. consegue esquecer seus problemas. De vez em quando você senta e dá uma choradinha ali escondido no mato, tá? Porque todo mundo tem família. Eu tô pra conhecer o primeiro ser humano que não tem problema. Acho que não existe. Eu tô pra conhecer ainda. Mas assim, é isso, traz risco. E você precisa estar com a cabeça boa, porque além de você se colocar em risco, você pode colocar em risco seu colega. E assim, quando você tá trabalhando, né, apagando incêndio, você faz parte de uma equipe. Ninguém apaga incêndio sozinho, Uhum. né? Então você precisa contar com o colega. E você precisa estar bem para, né, embora bem e também pro colega ficar bem, né? Se você Uhum. tá mal, você coloca em risco a equipe como um todo. Então é isso, assim, é um esforço extenuante. Tem gente que termina combate, termina a temporada moído, né? Mas é gratificante, é legal. Assim, a gente diz que a fumaça é igual cachaça. Vicia. Uhum. Fumaça igual cachaça, Isso é vicia. nova. E eu queria também entender até como você vê o processo, tipo, o processo hoje do tratamento com o povo indígena. Tipo, como você enxerga hoje quem são os povos indígenas hoje no Brasil e o que eles representam, porque eu vejo que cada vez mais a nossa sociedade ela meio que fecha os olhos para esse povo como se eles não fizessem parte da nossa história, né? Sendo que eles que São os povos originários. eles são os povos daqui. E aí eu tô vendo que nem ultimamente, vendo o descaso completamente com essa etnia. Que, tipo, qual a sua opinião? Como é que hoje você lida com isso? Até porque você trabalhou com eles um tempo, então imagino que você conhece muito mais a cultura do que nós dois aqui. Olha, assim, tem muita coisa acontecendo. É... Pra falar de fogo, o IBAMA trabalha, não o ICMBio, mas o IBAMA trabalha muito fortemente com comunidades indígenas. Eles treinam indígenas brigadistas, né? Trabalham com essa história de utilização do fogo como ferramenta ecológica junto às comunidades indígenas. É um trabalho super Isso que bacana. passou na minha cabeça. Isso, o IBAMA tem um trabalho bem legal relacionado a isso. A gente também, numa escala menor, Uhum. né? Temos alguns brigadistas numa quantidade bem menor que a do IBAMA, mas o trabalho a gente faz nosso trabalho da melhor forma possível, da forma mais técnica possível. Agora, tem muita coisa acontecendo e não só com eles, né? Tem populações aí quilombolas, tem populações aí que moram nesses territórios aí há mais de 200 anos. Então, assim, cara, tem história pra contar, né? Tem muita coisa ainda pra acontecer.
Qual foi o lugar, assim, do Brasil que você visitou, que você falou que ama a natureza e tudo, que às vezes chega em lugares que outras pessoas não vão e que você fala assim, pô, esse é o lugar mais bonito do Brasil? Putz, tem lugares muito bonitos, cara. Parque Nacional da Serra das Confusões, no Piauí, é lindo. Tem uma caatinga exuberante. Eu gosto muito do Parque Nacional da Chapada das Mesas porque eu morei lá há 11 anos. 11 anos? Por quê? Você morou lá? Que, pô, tinha algum motivo? Tinha alguma motivação? Porque eu trabalhava lá, né? Entendi. Trabalhei lá naquela região lá, Carolina, no Maranhão. Mas tem outros lugares sensacionais. O Pantanal é desabundante. O Parque Nacional da Serra do Cipó é maravilhoso. O Parque Nacional das Sempre Vivas. Parque Nacional da Chapada Diamantina. Parque Nacional da Serra da Canastra. Cada um tem sua beleza. Não são à toa. Não é à toa, né, que esses parques foram criados, que essas unidades de conservação foram criados. Claro que para conservar a biodiversidade, mas assim, em muitos objetivos de criação, nos decretos ou nas leis de criação dessas unidades, em muitas delas, um dos objetivos é manutenção da paisagem cênica. Porque cenicamente eles são lindos, né, assim, são deslumbrantes. E eu acredito até que não é só na questão cênica, óbvio, né? Mas eu vou pro lado mais óbvio, eu acho que é a questão da ligação do ser humano com a natureza. Eu acho que a gente tem, pelo menos eu sinto que às vezes eu tenho essa necessidade de sempre estar migrando para alguns lugares com a natureza, quando eu tô muito tempo dentro da cidade, eu sinto que é um momento até de refúgio, e eu acho que a gente tem uma ligação com a natureza, que eu sinto, às vezes a paz, às vezes o sentimento que se passa ali, não é totalmente diferente de quando você tá na loucura que é a cidade, né? Você não sente falta do celular, não? Do celular? Tá louco? O celular é um órgão meu já parte do meu corpo, é um órgão externo, eu falo isso. Mas tem, assim, a gente tem lugares ainda no Brasil que a gente ainda tem, e vamos continuar tendo, né, mas são exuberantes, são lindos. E assim, eu não sei se você acredita, mas são lugares mais energéticos, por exemplo, eu sou uma pessoa que acredita muito nesse negócio de energia, porque quando eu fui na Chapada, eu tive uma experiência muito boa em relação justamente... Teve todo esse ambiente de estar na natureza, mas é muito mais, tipo, se você para só pra se escutar ali mesmo, parece que é muito mais poderoso do que em outros lugares. Eu acho que é justamente um dos fatores pra galera querer isso, é justamente deixar. Não, tem colegas que falam assim, eu fui agora ali... né, na subida ali, da chegada ali do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu fui ali naquele mirante ali e me veio uma energia muito boa. Isso é de cada pessoa. Assim, a antropologia me diz também, as ciências sociais me diz também que, assim, posso não acreditar, mas eu acredito que você acredita. Uhum. Eu sei que você acredita. Eu posso não acreditar nisso. Eu não tô falando que eu não tô acreditando em você, tá? Uhum. Nessa história de energia. Mas cada um tem uma sensibilidade. De mundo, né? E eu já assim, todo mundo, muitos relatos sobre essa história. E essa história do fogo também, assim, eu sinto uma energia, uma adrenalina, um negócio espiritual quando eu tô combatendo um incêndio ou quando eu tô executando uma queima prescrita que é de outro mundo, né? É isso. Gente que tem sensibilidade para certos tipos de coisa. E eu queria entender, você falou